Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja para crescermos na graça e no entendimento de Deus. Graça e paz a todos. Bem-vindos sejam todos a esse canal, o Haroldo Lira. É sempre um prazer me reunir aqui com vocês através desse canal. Sempre pedindo aos amados aí que se inscrevam no canal, dá o like, compartilha para que essa mensagem se expanda a outras pessoas. E hoje, amados, como sempre, mais uma vez estamos aqui para levar o entendimento do Evangelho para os eleitos de Deus, dando o entendimento com a mente de Cristo, lendo e explicando. Então, hoje nós temos uma mensagem aqui, da qual tem como tema graça, o alimento puro que liberta. Então, vamos dar um entendimento aqui da verdadeira doutrina de Cristo, e que vamos abrir aqui o Evangelho, ler e explicar e levar o entendimento para vocês da verdade de Deus, e sempre detonando esses cão guloso chamado pastor, mostrando e provando no Evangelho que eles, toda e qualquer religião, essa doutrina farisáutica que se encontra aí fora, são doutrinas de homem e que não pregam o Evangelho e só enganam. Então, olha, vamos dar início aqui ao entendimento do Evangelho. Graça, o alimento que liberta. Vamos abrir aqui logo em 1 de Timóteo 4,6. Eu vou ler para vocês e vou explicar. Aqui é Paulo falando a Timóteo, e eu, Haroldo Lira, vou falar a vocês, ouvintes desse canal, principalmente os doutores em teologia, que dizem que não gostam da gente, porque nós pregamos a verdade e detonamos eles em nada, né? Dizendo que eles fizeram faculdade para enganar as pessoas, e que é somente isso que eles fazem. Então, meu amado, olha, 1 de Timóteo 4,6, Paulo falando a Timóteo e eu falando a vocês, evangélicos, e todo aquele que tem religião e que tem a sua igreja que não é a de Cristo. Olha, 1 de Timóteo 4,6. Expondo estas coisas aos irmãos, isso é Paulo falando a Timóteo, tá? E eu estou falando a vocês. Expondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo, alimentando com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então, Paulo aqui está falando a Timóteo e está dizendo a ele, né, explicando para ele que ele agindo dessa forma, né, seguindo a doutrina de Cristo. E Lira, qual é a doutrina de Cristo? É a doutrina pura, a doutrina que liberta, e não a doutrina do cão guloso, né? A lei de Moisés que só te escraviza, macho, que é a doutrina dos fariseus. Então, olha, vamos aqui ler 1 de Timóteo 4,1, e eu vou ler até o 6, que isso aqui é o contexto do que nós acabamos de ler, que é 1 de Timóteo 4,6. Então, olha, vamos ler aqui o contexto e vamos explicar o que é que Paulo está querendo aqui dizer para Timóteo, o que
Timóteo deveria repassar para os seus ouvintes e o que ele deveria viver, que é o que eu estou tentando passar para vocês evangélicos e católicos e que vocês dizem que tudo é mentira. Por quê? Porque vocês estão tão acostumados com a mentira que quando chega a verdade para vocês, vocês não aceitam. Então, meu amado, 1 de Timóteo 4:1. Olha, Paulo falando a Timóteo e eu explicando para vocês. 1 de Timóteo 4:1. O contexto de 1 de Timóteo 4:6 e que vou ler do 1 até o 6. O texto com contexto, tá? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé e por obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Então, macho, aqui Paulo está se referindo ao fim daquela geração, ao fim daquele mundo aion, ao fim do período da lei de Moisés, que se consumou no ano 70, com a volta de Jesus de Nazaré, mais conhecido como Filho do Homem, para juiz, para vingança contra Israel, do qual ele profetizou em Mateus 24:34, que tudo não passaria daquela geração, ou seja, do fim do tempo, daquele tempo em que Jesus de Nazaré viveu e aquele tempo em que os discípulos de Jesus, os apóstolos, o apóstolo Paulo, esse foi o fim do tempo, macho. O fim do mundo aion, do período de tempo, que o teu cão guloso diz que final do tempo é fim do mundo. Esse teu cão guloso aí que não sabe nada. Então, olha, Paulo falando aqui a Timóteo, ele diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Então, macho, qual seria, né, para hoje esse ensino, esses ensinos de demônios, né? Esses ensinos de demônio e esses espíritos enganadores. Por acaso, esses espíritos enganadores não é aqueles que diz que tu tem que aceitar Jesus, macho? Quando em Efésios 1:4 diz que ele já te escolheu desde antes da fundação do mundo. Esses espíritos enganadores não seria o cara que diz que tu tem que dar dinheiro, porque senão tu tá roubando a Deus? E a palavra diz, o evangelho diz que tu é propriedade exclusiva de Deus e que tu é herdeiro. Esse espírito de demônio não seria esse cão guloso que vende um caroço de feijão por 1.000 conto, macho? Não seria esses os espíritos enganadores para hoje? Então, meu amado, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônio, macho. Que é o que acontece com o religioso, com as pessoas, né, que se apostataram da fé e que vivem por comer pão, comer suco, subir monte, descer monte e diz que vive por fé. Meu amado, isso não é fé. Você se apostatou da fé, né? Você se apostatou da fé por obedecer a espíritos enganadores, para obedecer o teu cão guloso, macho, o teu satanás, o teu opositor chamado pastor. Então, meu amado, aqui no 2 ele diz, olha, pela hipocrisia dos que falam mentiras,
Quem é, macho, que fala mentira? Eis que Deus está me dizendo aqui que tem uma irmã aqui que está grávida e o menino é do capeta, macho. Eis que Deus está me dizendo aqui que tem um irmão aqui que o dízimo está atrasado. E se Jesus voltar, ele vai ficar. Então, meu amado, pela hipocrisia dos que falam mentira e que tem cauterizado a própria consciência, macho. Então, esses caras que se dizem doutores, eles têm a mente cauterizada, macho. Eles têm a mente cauterizada e, através dessa mente cauterizada, eles cauterizaram a mente de vocês também. Só que eles são espíritos enganadores, mentirosos e que só pregam por torpe e ganância. E que fizeram com que vocês se apostatassem da fé e que não adorassem o Criador e vocês adoram a criatura, que esses teus líderes, macho, esses teus cães gulosos, esses caras que vocês obedecem ele, fazendo tudo que ele manda. Não só vocês evangélicos, como os católicos também. Entendeu, meu amado? Então, olha, 3, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimento que Deus criou para serem recebidos, com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então, meu amado, quem é, meu amado? Quem é que quem é, meu amado, que proíbe o casamento, meu amado? Qual é a religião que proíbe o casamento? A Igreja Católica, macho, que é a mãe. A Igreja Católica é a mãe da Igreja Evangélica. Então, a mãe proíbe casamento. Os seus escravos não podem casar. E a filha, a Igreja Evangélica faz o quê? Olha, que proíbe casamento e exige abstinência de alimento. O chamado jejum, macho. O chamado jejum, né? Que vocês, evangélicos, ouvindo doutrina de demônio, ouvindo enganadores, espíritos enganadores, eles exigem de vocês a abstinência de alimento, macho. Ou seja, a mãe, que é a Igreja Católica, proíbe o casamento, e a filha, que é a Igreja Evangélica, proíbe, exige a abstinência de comida, do qual eles chamam de jejum. Que jejum não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com a doutrina de Cristo, macho. Isso era a abstinência de comida, era quando eles lá estavam tristes, os judeus, e fazia o jejum. Então, olha, 1 de Timóteo 4,3, que proíbe o casamento e exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça, macho, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então, vocês, né, religiosos, vocês não conhecem a verdade. E quando vocês conhecem a verdade, vocês dizem que é mentira. Então, aqui ainda Paulo falando a Timóteo, no 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 4, e eu falando para vocês, agora no século 21, 1 de Timóteo 4,4, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, macho. 5, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, aqui é exatamente o contexto do qual eu já li. Expondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentando, olha, com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então,
Qual é a doutrina da fé? Qual é a doutrina do qual Paulo recebeu a revelação? A sã doutrina, macho. As 14 cartas de Paulo, do qual Timóteo estava seguindo, e que aqui Paulo está dizendo que se ele expusesse, olha, expondo estas coisas aos irmãos, aos ouvintes dele, de Timóteo, serás bom ministro de Cristo Jesus, macho. É o que eu estou fazendo com vocês agora. Eu estou expondo para vocês a graça de Deus em Cristo, a sã doutrina, a doutrina pura de Cristo que liberta. E que Paulo continua aqui e diz para ele, olha, com as palavras da fé e da boa doutrina quem tem seguido. Então, essa é a doutrina do qual todas as pessoas do mundo inteiro, os filhos de Deus, os eleitos de Deus, os que têm entendimento e os que vão crer que é somente os espíritos aperfeiçoados, teria que seguir a doutrina de Paulo, a doutrina recebida por Paulo no terceiro céu, né, da qual o dono do mundo revelou para ele. E que a gente expõe essas coisas, né, falando da doutrina, né, aí vocês dizem o quê? Quer dizer que só vocês que estão certos. Meu amado, nós não estamos certos. Nós, da graça de Deus, nós não estamos certos, meu amado. O que está certo é a doutrina, meu amado. O que está certo é o ministério do Espírito, do qual você tem que viver somente por fé, crendo naquilo que Ele, Deus, já fez. Não é tu querer fazer, não é tu receber a doutrina dos fariseus, macho, que é a lei. E que nós não temos igreja, macho. Nós não temos igreja. E a doutrina e a igreja é a de Cristo, macho. Nós não temos igreja, nós não temos doutrina. Nós seguimos a doutrina de Cristo. E nós seguimos a Cristo. Nós somos cristãos, macho. Nós não temos pastor. Nós não temos igreja, meu amado. É isso que nós estamos tentando passar para vocês, né? Que pelo sangue de Jesus, nós tivemos o acesso direto a Deus, macho. E Lucas 16, a lei e os profetas vigoraram até João. Não tem mais profeta. Esse teu ladrão aí dizendo que é profeta, macho. E que Deus só fala com ele. Deus não fala com esse desgraçado, macho. Deus, ele fala com os filhos, com os eleitos, com os espíritos. E como é que ele fala, Lira? Através do evangelho, macho. De Romanos a Hebreus. Romanos 1, 16 e 17. Pois não me vergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus, macho, para a justiça de todo aquele que crê. E vocês evangélicos, vocês crê? Crê, macho, na tua igreja, no teu pastor, em Jesus de Nazaré e em Moisés, macho. E meu amado, nós estamos na nova aliança. Não tem mais Jesus de Nazaré, macho. Não tem mais o Deus de Israel. Tem o Cristo ressuscitado. Deus e Espírito em todos os eleitos e para sempre. Então, olha, infelizmente, né? Infelizmente, o que está aí fora, é um povo, né? É um povo comendo comida estragada, macho. Comendo fermento da lei, né? E que esses cão gulosos, esses doutores, esses infelizes, esses empresários da fé, pegaram o gentil e judaizaram, macho. Judaizaram. Então, meu amado, continuando aqui, né? Eu vou abrir para vocês aqui em Mateus 16, eu vou ler do 5 até o 12, explicando para vocês, presta atenção, macho,
que isso daqui é muito importante para ver se tu te liberta, macho. Vê se tu te liberta dessa maldição de estar indo para a igreja todo dia, macho. É para fazer sacrifício e dizendo que está vivendo por fé, macho. Para ouvir homem, para ouvir espíritos enganadores que não pregam a sã doutrina, macho. Não pregam a sã doutrina. Olha aqui, o que é uma pessoa com a mente cauterizada e sem conhecimento, sem entendimento da palavra de Deus, e que através dessa cauterização da tua mente, macho, por servir somente a criatura e não o Criador, e por não ler, você vive como escravo, obedecendo a homens, macho. E Deus, você pensa que está fazendo a coisa certa e fazendo tudo ao contrário. Tu está recebendo uma comida estragada que nunca foi para tu, macho. E qual é essa comida estragada? Vou falar para tu agora, olha. Mateus 16:5, olha. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram de levar pão. Preste atenção, macho. Que isso daqui não é uma leitura literal, macho. O que é uma leitura literal? É você discernir as coisas, né? Somente da carne, somente terreno. E que você tem que entender as coisas, que esse entendimento é dado pelo Espírito Santo, quando tu deixa de chamar Deus de mentiroso, macho. E que você entende as coisas de Deus espiritualmente, macho. Não é literal, não é carnal. Então, olha aqui o que é você ver uma coisa literal, macho, e não entender nada. Pensando que está fazendo uma coisa e está fazendo outra. Olha, Mateus 16:5. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. 6. E Jesus lhe disse a quem? Ao discípulo. Vede, presta atenção, macho, para tu saber o que é fermento, cara. Para tu saber o que é fermento. Não é fermento da padaria, cara, que eu tô falando. Eu não tô falando fermento para botar em bolo. Entende, meu amado? Então, olha, e Jesus lhe disse, vede, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, Jesus estava falando aqui de fermento, para eles ter cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus. Será que Jesus aqui estava falando de fermento da padaria, macho? Claro que não. Então, eles lá, os discípulos de Jesus que andavam com ele, olha aqui o que era que ele estava entendendo, ó. 7. Eles, os discípulos, porém, discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Então, Jesus de Nazaré falou aqui para eles terem cuidado com o fermento dos fariseus, e eles entenderam o quê? Que Jesus estava dizendo que era porque eles não trouxeram pão da padaria, macho. Eles relacionaram o fermento ao pão da padaria. Então, olha, no 8, Jesus diz assim, ó, percebendo, Jesus disse, porque discorrei entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão. 9. Não compreendeis, vou ler até o 10, tá? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomaste? 10. Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomaste? Então, meu amado, explicando aqui, né? Explicando aqui, eu vou ler até o 12. 11. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, aqui, Jesus de Nazaré, mais conhecido como Filho do Homem, ele estava falando com os discípulos dele
e eu falando com vocês, macho. Eu estou falando com vocês, católicos, vocês evangélicos, para que vocês tenham cuidado com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. E Lira, tu quer dizer que a doutrina dos fariseus e dos saduceus são a mesma doutrina dos evangélicos e do católico? Vou mostrar para vocês e provar que é. Então, olha, Jesus disse, 11, como não compreendeis que não vos faleis a respeito de pães, e sim acautelai-vos dos fermentos dos fariseus e dos saduceus. 12, então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então, meu amado, aqui, Jesus de Nazaré está falando para os discípulos dele, para eles terem cuidado com a doutrina dos fariseus. Ou seja, qual era a doutrina dos fariseus? A lei de Moisés, macho. A lei de Moisés, que vocês vivem, e que eu vou provar para vocês aqui, que a doutrina dos fariseus, do qual Jesus disse para eles ter cuidado, e eu digo para vocês abandonar esse teu enganador, porque ele só prega a doutrina dos fariseus. E Lira, o que é doutrina? Mas olha, doutrina se refere, a primeira aliança e segunda aliança, macho. Doutrina é isso. A doutrina, a primeira aliança, a lei de Moisés, era a doutrina somente para os judeus e foi a doutrina dos fariseus, dos saduceus. E que, infelizmente, esses enganadores que vocês não conseguem ver que são enganados, essa doutrina dos fariseus e dos saduceus, do qual Deus mandou que os discípulos tivessem cuidado, esses cangulosos aplicam tudo isso em vocês, macho. Olha, Lucas 18, eu vou ler para tu, do 9 até o 12, provando o que eu acabei de ler para vocês, macho. Que o teu canguloso diz para nós assim, mas a nossa doutrina não é a mesma doutrina dos fariseus. Então, canguloso, eu vou provar para tu aqui que a doutrina de vocês evangélicos, é exatamente a doutrina dos fariseus, do qual Deus mandou que nós tivesse cuidado, macho. Nós não, os dele. Por quê? Porque nós já nascemos com a graça, nós já nascemos na graça. E que esses desgraçados, esses enganadores, esses espíritos enganadores, eles pegaram, omitiram a doutrina, a sã doutrina, a graça, e aplicam em vocês, evangélicos e católicos, a doutrina dos fariseus, macho, a lei de Moisés, do qual Deus mandou ter cuidado. Então, olha, Lucas 18, 9 e 12, olha. 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerassem justos e desprezavam os outros. 10. 2 homens subiram, olha aqui a doutrina dos fariseus, macho. Preste atenção. Se não é isso que vocês recebem, vocês evangélicos, vocês católicos, e se não é isso que vocês praticam, ou seja, vocês vivem na doutrina do qual Deus disse que era para vocês ter cuidado. E o que vocês fizeram? Adoraram mais a criatura do que o Criador, e vivem na doutrina da qual Deus já cumpriu e aboliu, e que não é mais para ninguém, macho. Que tristeza, macho. Olha, Lucas 18, 9, 12.
Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, você está vendo aqui já a hipocrisia, que isso daqui é a cara dos evangélicos, macho. Porque só eu sou santo, porque só eu sou salvo, porque só eu dou o dízimo, eu subo o monte, eu desço o monte. Meu amado, eu não falto um culto. Meu amado, isso é a doutrina dos fariseus, macho. O justo viverá por fé, não é por essa macumba que vocês se orgulham de fazer. Olha, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Mas isso é a cara de vocês. 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Olha aqui o que é um fariseu hipócrita, que são vocês, macho. Olha, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma. Olha a forma que o evangélico ora e que só ele é que está salvo. Pensando ele que a salvação, né, vem por obra. E meu amado, Efésios 2:8, pela graça sois salvo, mediante a fé, e isto, a fé, macho, não vem de vós, é um dom de Deus. Então, pela graça de Deus em Cristo, tu já está salvo, tu já vem salvo, macho. Porque quem está salvo é o Espírito, não é tu, macho. Não é o Lira, não é o Richard, macho. É o Espírito. Então, olha, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. Olha aqui o que é um fariseu hipócrita, macho. Que é a doutrina que vocês vivem. Que o teu ladrão, ele te judaizou. E você é brasileiro e tu vive como judeu, macho. Que vocês não conseguem entender isso. Lucas 18:11. 18:11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Tu tá vendo aí, macho? Isso é a cara de vocês. Isso é a cara de vocês, macho. 12. Olha aqui o que é uma doutrina farisaica, que esse teu cão guloso diz que não é. Olha aqui se não é isso que vocês fazem. Olha, Lucas 18:12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho, macho. Isso daqui é a oração de um fariseu hipócrita. Um fariseu do qual Jesus disse para ter cuidado com a doutrina dos fariseus e com os saduceus. E isso é que o evangélico vive, comendo essa comida estragada, essa comida podre do teu cão guloso bota para vocês e que vocês não vê nem o que é, só come. Então, meu amado, isso daqui é que é a doutrina do fariseu hipócrita, do qual Deus mandou ter cuidado, e que é a lei de Moisés, macho. Que é a lei de Moisés. E que vocês dizem que não é. Vocês dizem que vocês não vivem a doutrina de homens e que vocês não vivem a doutrina dos fariseus. E, meu amado, a doutrina do fariseu é exatamente o que vocês vivem. Fazendo o que, Lira? Fazendo jejum, dando dízimo, santa ceia. Tudo isso daí, macho, é veneno, macho. Tudo isso daí é veneno que está aí fora e que é fermento. Isso daí, macho, é cocô, para não falar outra coisa. E que Deus, ele mandou que tivessem cuidado com essa doutrina.
que é a lei de Moisés, que não existe mais e nunca foi para tu, macho. Então, olha, dando continuidade aqui, né, explicando para vocês o que é doutrina, que vocês não sabem de nada. Paulo falando aqui aos Coríntios, em 1 de Coríntios 5, 6, 7, né? 1 de Coríntios 5, 6, 7, ele diz assim, ó. 5, 6, 7, olha. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Então, o que teu cão guloso faz, macho? Ele prega para vocês a doutrina dos fariseus, né? Do qual Deus mandou ter cuidado e se afastar. E eles pegam a doutrina dos fariseus e misturam com a graça e dizem que estão pregando a graça. Não, ele não está pregando graça, ele está pregando desgraça. Por quê? Porque na graça de Deus em Cristo não pode ter nada de fermento. O que é fermento, Lira? É misturar a graça de Deus, que é a única doutrina pura e que liberta, com a doutrina dos fariseus hipócrita, que só aprisiona, que só te aprisiona para te roubar e que vocês estão presos aí e não conseguem sair. Então, o que é fermento? Fermento é esse teu cão guloso misturar a lei com a graça, né? Que é uma desgraça e que está fermentando, macho. Vocês estão levedados, vocês estão estragados, não estão servindo para nada. Graças o teu pastor. Então, Paulo diz aqui, olha, 1 de Coríntios 5, 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Então, meu amado, na sã doutrina não pode ter nada da doutrina dos fariseus. A graça que o cão guloso diz que prega e que tem Santa Ceia, que é uma macumba, que é Páscoa, a graça que o cão guloso prega, que tem dízimo, né? Tá escrito na tua testa assim, ó, levedado. Tá levedado, tá estragado. Tu não serve para nada. A graça que esse desgraçado prega, esse bispo que bota 50 contas aí na televisão para tu dar dinheiro para ele, né? Isso não é graça, isso é uma desgraça, macho. Que esse desgraçado aí prega a graça e cobra dízimo. Então tá levedada a massa. A graça é tudo de graça, é para te libertar, macho. É para tu viver só por fé no que Deus já fez. Isso é a graça pura. Não tem nada dessa macumba que existe nessa igreja evangélica e nem na católica. A graça, macho, é tu reconhecer que o teu sumo sacerdote é Cristo. É tu conhecer que o teu pastor é Cristo. É tu reconhecer que tu não tem igreja, que tu é a igreja, macho. É tu reconhecer que tu é templo e morada do Espírito Santo. Que Deus, ele já mora, ele já habita em você. Isso é graça. Isso é graça para libertar a metanoia, a tua mente, macho. Para tu sair dessa escravidão, dessa desgraça que tu vive, que é a tua igreja. Então, olha, 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Olha aqui o que Paulo está falando para os coríntios e eu estou falando para vocês, macho. Olha, lança fora o velho fermento, macho. Lança fora evangélico e católico a Maria. Lança fora, macho, esses santos, esses pedaços de pau. Lança fora esse cara, né, que manda tu se ajoelhar nos pés dele. Lança fora, macho, jejum. Lança fora oração. A oração como petição. Lança fora jejum. Lança fora dar dinheiro pro teu ladrão dizendo que é para Deus. Lança fora a tua igreja, macho, e vai se reunir como igreja. Lança fora o velho fermento, macho, a lei de Moisés. Lança fora no lixo esse teu desgraçado chamado pastor, macho. Isso é fermento.
Isso é um espírito enganador. Então, meu amado, 1 de Coríntios 5, 7, Paulo falando aos Coríntios e eu falando para vocês, macho. Lança fora o velho fermento, macho. A doutrina dos fariseus, a lei de Moisés, o sacrifício. Lança fora o velho fermento para que sejais nova massa, macho. Viver só por fé. Ser uma nova massa é tu viver por fé, macho. Crendo que tu já é uma nova criatura. Que tu já está salvo, abençoado, certificado, purificado. Que Deus já habita em tu. Que tu não tem que fazer nada. E que você é templo e morada do Espírito Santo. E que, meu amado, tu é um embaixador de Cristo, tu não é daqui, macho. Tu que eu tô falando não é o Lira, não é a Isabelle, não é a Jéssica, é o Espírito que já veio de lá, meu amado. Os filhos de Deus são os Espíritos que já veio do céu e que já tá aperfeiçoado, macho. Nós já estamos aperfeiçoados, justificados. Esse cão guloso só te engana. Acorda! Então, meu amado, 1 de Coríntios 5, 7, lançai fora o velho fermento, macho, a lei de Moisés, o teu cão guloso, a tua igreja, para que sejais nova massa, como sois de fato. Você já é uma nova massa, macho, não é por ti, é por Deus, que já fez através do sacrifício dele na cruz, quando ele falou até telestai, que nunca foi dito para vocês o que significa estar consumado, macho. Estar consumado significa que acabou, que ele já fez. Não tem mais nada para fazer, macho. E lá em Romanos 1,17 diz que o justo viverá por fé, macho. É por fé. Por fé em quê? No que ele fez. Não é no teu desgraçado, no teu condenado, chamado pastor, macho. Então, olha, 1 de Coríntios 5, 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Como sois? Tu já é, macho. De fato, sem fermento, não é com a lei. É sem o fermento. É sem a doutrina dos fariseus. Sem a lei de Moisés, macho. Só sacrifício. E vocês não chegam a lugar nenhum, macho. Só ameaça, só condenação. Sacrifício, macho. Pega esse teu dinheiro e junta numa poupança, macho. 1 de Coríntios 5, 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, olha, já foi imolado. E o que vocês religiosos, o que vocês fazem? Todo primeiro domingo de cada mês, né? Vocês sacrificam Deus, né? O Cordeiro para vocês mesmos, macho. Por quê? Porque você vive a doutrina dos fariseus, a lei de Moisés. E que aqui está dizendo que o nosso Cordeiro Pascual, ele já foi imolado, já foi sacrificado, macho. Não é para tu estar matando ele todo primeiro domingo de cada mês. Fazendo o quê? A macumba da Santa Ceia, macho. Então, olha, dando continuidade aqui, ó. Em 1 de Timóteo 1, eu vou ler do 8 até o 10. Bem rápido, que já foi embora o tempo. Olha aqui, macho. Olha, 1 de Timóteo 1, 8, ó. Aliás, 1 de Timóteo 1, 8. 1 de Timóteo 1, 8. O tempo já foi. Não tem como segurar esse tempo. 1 de Timóteo 1, 8. Olha. Olha aqui o que teu cão guloso deveria explicar para tu, ó. 1 de Timóteo 1, 8, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, né? 1 de Timóteo 1, 8 a 10. Olha, eu vou te mostrar aqui para quem que se deve pregar a lei, que é o que o teu pastor faz com vocês.
Olha aqui a desgraça que o teu pastor faz na tua vida, macho, e que tu não entende. Vocês evangélicos. Olha, 1 de Timóteo 1,8. Olha, sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Então, primeiro, ele está dizendo aqui que a lei é boa. Porém, para quem se utiliza da lei de modo legítimo. Então, o teu cão guloso, o teu enganador, né? O que ele faz? Ele prega a lei para tu, né? E te cobra dízimo, mas não faz a circuncisão. Ele cobra para tu dízimo, mas ele não manda nenhum de vocês ser apedrejado quando é pego e adultério. Então, vocês não estão utilizando a lei de modo legítimo. Por quê? Porque para você utilizar a lei de modo legítimo, você tem que cumprir toda a lei, que são 613 mandamentos e ordenanças, da qual nunca foi para tu, macho. E que quem tinha que fazer isso era os judeus e que não conseguiram fazer. Então, aqui no 9, ele diz assim: tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. Então, macho, quando esse teu cão guloso aí, esse teu pastor tá pregando a lei para tu, né? Ele tá dizendo que vocês são injustos, que vocês não é justo. Então, vocês perguntam para mim: e Lira, e tu quer dizer que nós somos justos? Claro, macho. Todos que viveram antes da cruz, ela era injusto. E todos que viveram após o ano 70, nós somos todos justificados. Nós somos justos. E eu vou provar isso para vocês. Então, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, Então, aqui, o teu desgraçado já está dizendo que tu é injusto. Continua. Mas para, transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e madricidas, homicidas, impuros, sodomita, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Então, macho, quando o teu pastor começa o teu culto, né, que vocês chamam de culto, ele já está dizendo, já está te condenando com todas essas coisas aqui, ó. Olha, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. Então, ele prega a lei, ele só prega a lei para vocês, só prega engano, porque não tem lei mais. Além de não ter mais lei, nunca foi para os gentios. Então, mas aí ele te chama, começando o culto, te chamando de injusto, de transgressor, de rebelde, de irreverente, de pecadores, ímpios, profano, parricida e madricida. Mas tu sabe o que é madricida? Madricida é quem mata a mãe, macho. Madricida. Olha, parricida, madricida, homicida, impuro. Então, a lei de Moisés, a doutrina do fariseu, do qual Deus mandou ter cuidado, né? Ela é pregada para essas pessoas aqui, ó. Madricidas, homicidas, impuros, sodomita, raptores de homem, mentirosos, perjuro, para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Ou seja, o teu pastor começa o culto dizendo tudo isso daqui que vocês são. E que, meu amado, você precisa acordar, porque isso daqui é uma coisa séria. E o que é para tudo quanto se opõe à sã doutrina? Tudo que se opõe à sã doutrina são todas, está dizendo aqui, que são todas as pessoas que se opõem, macho, que é contra o evangelho. Que são todas as pessoas que são contra o sacrifício de Cristo. Ou seja, está dizendo que Deus morreu de balde, macho. Que o sacrifício dele não adiantou de nada. E quem é que vai fazer? Vocês.
Junto com o teu cão guloso, macho. Junto com o teu cão guloso. E, Lira, você pode provar que nós somos justos? Claro, macho. Olha, Romanos 5, 1 e 2, olha. Meu amado, nenhum pregador pode pregar o evangelho sem mostrar, macho. E aqui nós mostramos, nós lemos, nós explicamos e vocês incrédulos dizem que tudo é mentira, macho. Olha, provando pra tu, né, que nós somos justos, macho. Olha, Romanos 5, 1 e 2. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós, mediante a fé, nós já somos justificados, macho. Já somos justificados. 2, por intermédio de quem obtivemos, igual acesso. E o que é isso? Meu amado, perante Deus, né? Perante Deus, nós estamos justificados, macho. E que não é o teu ladrão que tem acesso a Deus. Todos os eleitos, todos os filhos de Deus, depois da cruz, através do seu sangue, através de um novo e vivo caminho, nós já temos acesso a Deus. E Lira, o que significa isso? Que tu não tem que pedir oração pro teu ladrão, macho. Tu já tem acesso a Deus. É isso, inteligente. Então, olha, Romanos 5, 1, 2. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 2, por intermédio de quem obtivemos igual acesso, macho. Que esse teu ladrão aí diz que só quem tem acesso é ele. Deus está falando comigo. Deus está dizendo. Deus está falando. Deus está mandando eu falar. Deixa de ser mentiroso, infeliz. Então, meu amado, acorda, meu amado. Não é possível que uma pregação dessa, tão explicada, vocês não conseguem entender nada, macho. Colossenses 1, 26 a 29, olha. Já passou o tempo aqui, mas eu vou findar. Colossenses 1, 26 e 29, olha. Colossenses 1, 26 e 29, olha. Preste atenção, macho. Isso aqui é maravilhoso. 26. O ministério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Isso aqui para vocês, mas vocês não entendem nada. Aqui, né, Paulo está falando aos Colossenses, dizendo para ele, olha, o mistério que estava oculto de todas as gerações, macho. Qual foi a geração, Lira? Toda geração, meu amado. Toda geração. Desde Adão até João Batista. Toda essa geração não teve o conhecimento que nós tivemos, macho. Por quê? Porque era o mistério que estava oculto. E qual era, Lira, o mistério que estava oculto? Vou ler para tu agora, macho. Vou ler para tu agora. Agora, Colossenses 1, 26. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia, quando? Agora, depois da cruz, macho. Agora, quando Paulo teve a revelação no terceiro céu, dado por Deus. E qual era o mistério que estava oculto? Olha, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou ao seu santo. Quem são, Lira, os santos? Os espíritos, macho, os filhos de Deus. Nós, por fé. Meu amado, isso para vocês é uma loucura, eu dizer, né, que eu sou santo. Não é o Lira, macho. O Lira não tem nada de santo, é o Espírito, o Filho de Deus, macho, que habita no meu espírito por fé. Então, olha, todavia se manifestou aos seus santos, macho.
aos filhos de Deus. 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios. Quem são, Lira, os gentios? Já expliquei para vocês, macho. Todas as nações do mundo, menos Israel, são gentios, do qual não participou da primeira aliança. E o mistério que estava oculto de todas as gerações é que Cristo, ele já está em nós, macho. Que vocês estão esperando Jesus voltar, seus bobos. Então, olha, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, macho. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Paulo aqui está falando antes do ano 70, Paulo morreu no ano 67, e que Paulo está falando assim aos Colossenses, e Paulo está dizendo que Cristo em nós, e nós quem, Lira? Aqui ele não está falando comigo nem contigo, mas aqui Paulo está se incluindo, por isso que Paulo está dizendo Cristo em nós. E nós quem? Em Paulo e nos Colossenses, do qual ele estava falando na geração dele. E que por isso que Paulo está dizendo, olha, Cristo em nós é a esperança. A esperança por quê? Porque a escatologia só seria consumada no ano 70, com a volta do Filho do Homem, né? Para vingança a Israel, para destruição do templo com a invasão do Império Romano, que eu já falei isso 50 vezes, que vocês dizem que é mentira. E que Paulo está dizendo aqui aos Colossenses, olha, Cristo em nós aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. E qual era? Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Paulo está falando vós, né? Não é nem nós. Aqui ele está falando vós, tá? Quando Paulo fala vós, né? Vós tem um destinatário, macho. Eu, tu, nós, vós, ele. Então, quando Paulo diz Cristo em vós, então Paulo está se referindo a uma determinada pessoa. E que seria? Os colossenses, os ouvintes dele na geração dele. E nós, meu amado, tu tem 2000 anos. Como nós somos depois da cruz, nós já nascemos na graça, macho. Nós já nascemos com tudo já feito. Então, para nós não é mais a esperança da glória, já é a glória, já é a glória revelada em nós. E qual é a glória revelada em nós? É que Cristo já está em nós, macho. É que nós somos templo e morada do Espírito Santo. É que Deus, ele mora no teu espírito e que ele passa 24 horas contigo, macho. Tu quer coisa maravilhosa mais do que essa, meu amado? Tu quer subir monte, descer monte, dizer que o teu ladrão é o teu pai na fé, macho? Cria vergonha. E vai entender o evangelho, macho. E valorizar as coisas de Deus. Deixa de servir a criatura. Vai servir o Cristo ressuscitado, que já mora em tu, que já está em tu, macho. Que tu diz que tem que esperar Jesus por causa desse teu ladrão. Então, meu amado, para encerrar aqui, que não tem mais tempo, eu vou findar por aqui. Vou findar por aqui, meu amado, porque já deu aqui 58 minutos e eu quero dizer que essa mensagem, né, só tem um intuito que é para te libertar, macho, te libertar do engano, te libertar do teu cão guloso, te libertar dessas religiões que só te roubam e que vocês não conseguem ver. E que vocês, né, estão separados de Cristo. Por quê? Porque vocês vivem Jesus de Nazaré, macho. Não existe mais Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré foi uma das manifestações de Deus para Israel, macho, através da carne, da qual ele teve duas manifestações e só foi para Israel. Qual foi, Lira? O Deus de Israel como espírito e o Jesus de Nazaré como carne. E depois, Lira, é Deus único. Depois do ano 70, Deus único e em todos os eleitos, o Espírito, macho. Tu acha que Jesus de Nazaré pode entrar em tu, macho? Como é que Jesus de Nazaré vai entrar em tu para fazer morada em tu, macho? Você é carne. Bicho inteligente. Então, meu amado, olha,
Nós, né? Nós já nascemos com a graça, macho. Nós já nascemos com a graça. Não tem negócio de pão com suco, macho. Não tem negócio de pão com suco. Né? Nós servimos ao Deus vivo, do qual nós clamamos Abba Pai, meu amado. Abba Pai. Deus amado, Deus das luzes, e que nós reinamos em vida e em perfeita vitória, coisa que vocês não fazem porque não vivem por fé, e que o crente, né, ele não pode ver mais nem a sombra dele, macho, que ele sai correndo, dizendo que é o capeta. Graça e paz.